Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Essa é a análise de São Paulo 1, Guarani 0, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Você sabe, São Paulo teve a sua estreia adiada, então é o segundo jogo de São Paulo na terceira rodada, disputado na noite desta quinta-feira, dia 23, lá no Morumbi. O que dá pra gente falar desse jogo? Dá pra gente falar desse jogo que foram dois tempos bem distintos, né? Essa é a primeira análise clara e objetiva que a gente pode fazer. O São Paulo fez um primeiro tempo muito produtivo do ponto de vista tático, né? A gente viu experimentações, viu rotações, viu qualidades individuais aparecendo, viu formatação de jogo proposta pelo Zubeldia, de certa forma até empolgar. E no segundo tempo, com as trocas, né, com o time titular sendo basicamente todo ele substituído, e até por uma questão de equação física, vamos usar esse termo, né, vamos usar essa analogia aí, né, que o São Paulo se poupou, estava com o resultado na mão, contra um adversário que não ofereceria maiores perigos. O São Paulo, então, se poupou. Mesmo assim, foi melhor em campo, teve muita intensidade em cima do Guarani, e sai, vamos dizer assim, o jogo termina, né, sai desse jogo com um gosto de que o ano pode ser, sim, muito promissor, com um gosto de que o Oscar pode ser, sim, uma peça que vai fazer diferença, de muita qualidade, né? O Oscar jogou muito bem, nós vamos falar sobre isso, tá certo? Antes, tem que pedir aquele favorzinho para vocês, você que gosta do conteúdo aqui do Avante Meu Tricolor, que acompanha a gente aqui, que você curta o vídeo, né? Curte o vídeo aí, né? Se não é inscrito, se inscreva, faça esse favor, ative o sininho para as notificações e, se puder, compartilhe com toda a sua coletividade São Paulina, com todos os seus amigos, parentes, familiares, conhecidos, grupos de torcedor, enfim. Ajude a propagar a palavra do Avante Meu Tricolor. Você sabe que você, colaborando dessa maneira, que é grátis, você não paga nada, você ajuda o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é YouTube. Eu vou pedir também que você pense com carinho na possibilidade de virar membro aqui do canal, né? São só R$ 7,99 por mês, uma quantia que é baixa, é irrisória, é claro, cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem as suas dificuldades na vida, mas se você puder e se você quiser, vire membro aqui do canal, ou envie sua doação pelo Pix, que está aqui nesse canto aqui, ou pelos 13 pontinhos, aqui tem um botãozinho a meio, você envia aí a sua contribuição aqui pelo YouTube mesmo, ou assinando o nosso Apoia-se, que está na descrição do vídeo. Lembrando que se você virar membro do canal ou assinar o nosso Apoia-se, você ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, né? O maior e melhor grupo de São Paulo que existe, né? Não tem outro no mundo igual, né? Lembrando que essa sua doação é muito importante para que a gente continue se dedicando aqui ao projeto, para que ajudar a gente a pagar nossas contas, né? Para a gente continuar crescendo e conseguindo trazer para você aqui tudo o melhor aí, mais completo noticiário de São Paulo que existe na internet. Não tem para ninguém, eu posso garantir isso para você, né, cara? Concorrência come poeira, né? Enfim, feitos os jabás, né? Se inscreve, apoie o Avante Meu Tricolor. Vamos falar de São Paulo 1, Guarani 0, né? Como eu disse, um jogo que não foi dos mais empolgantes, muito pelo contrário, foi um jogo monótono, um jogo chato, um jogo pragmático, mas que deu a impressão de que poderia ser diferente, com um gol marcado pelo Luciano logo no segundo minuto de jogo. Na primeira jogada do São Paulo pela esquerda, né, o Luciano abre o placar, uma jogada do Alisson, né, após uma tabela pela esquerda que passou pelos pés do Oscar, né, e a gente vai falar já desse lado esquerdo do São Paulo, né, o Alisson Cruz e o Luciano num golpe de Kung Fu lá, né? Um golpe, né? É o termo que eu usei no relato, ele deu um golpe na bola, empurra a bola para dentro, 1-0. Dava a impressão que ia ser uma noite de passar o trator em cima do Guarani. Não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu. A vantagem deu uma estabilidade para o São Paulo, um controle da partida para o São Paulo, que ele aproveitou para se poupar fisicamente, né? Eu destaquei na análise do intervalo uma chamada da repórter
de campo lá da emissora que transmitiu a partida, né? E ela mesmo disse que o Lucas gritava para os jogadores, olha, tira um pouco o pé, tira um pouco o pé, vamos trabalhar a bola, né? Claramente ali, ou com o objetivo de se poupar fisicamente, que para mim, correto, ou com o objetivo de trabalhar melhor mesmo, de melhorar, aperfeiçoar o entrosamento, aperfeiçoar as jogadas, né? O estadual nessas rodadas iniciais serve para isso, por mais que vai vir aí um clássico Corinthians já no domingo, também já vamos falar disso, mas via de regra é para isso, é para você aperfeiçoar aquilo que está em desenvolvimento, né? Então é um São Paulo que aproveitou disso, né? E assim, o que se viu em seguida, logo após o gol, né, foi um Guarani tentando aproveitar dessa narrativa de jogo que o São Paulo tentava construir, avançou suas linhas, passou a marcar o São Paulo na saída de bola da defesa, conseguiu equalizar as coisas ali por um curto período de tempo, mas tão logo, dentro desse pacote de experimentações de pré-temporada, o Zubeldia repetiu algo que ele já tinha feito lá na pré-temporada dos Estados Unidos, né? Ele repetiu a mesma, vamos dizer assim, a mesma. Deixa eu trocar a janela aqui para a tela não apagar, mas que vai ficar escuro do mesmo jeito. Então vamos voltar lá. Não, beleza. Que era rotações, mudar um pouco as rotações das peças, principalmente ofensivas. Então a gente viu o Lucas trocar de lado com o Oscar, a gente viu o Caleri sair mais da área e o Luciano fazer mais uma infiltração, né? Já entro na escalação também, né? Primeiro vamos dar esse resumão do jogo aí, né? Isso fez o São Paulo retomar por completo o domínio da partida e criar boas jogadas, né? Uma delas aos 21, o Lucas recebe um passe de letra do Oscar, uma jogadaça do Oscar. Aliás, eu já disse isso na pré-temporada, fui meio que voz solitária, vi muita gente falando que o Oscar estava muito abaixo. Claro, o Oscar está muito fora da rotação do restante do time, está muito fora das condições físicas do restante dos companheiros, estava num futebol de menos intensidade, né? Um jogador já veterano, né? Mas realmente a qualidade dele com a bola nos pés é algo que se sobressai, é algo que vai render bons frutos para o São Paulo ao longo do ano. Isso se mostrou no jogo de hoje, porque foi basicamente dele as principais jogadas criadas pelo São Paulo no restante do primeiro tempo, né? Esse passe de letra pro Lucas, né? Que foi algo bom, mas também não resultou numa grande chance, né? O zagueiro do Guarani corta para escanteio. Aí tão logo depois começam sim a aparecer as jogadas de perigo mesmo, né? Um cruzamento na área, uma jogada ensaiada, com o Alan Franco no primeiro pau, ressalva para trás, o goleiro matou o goleiro na jogada, mas não tinha ninguém no segundo pau para completar. Foi um lance de perigo. E a maior jogada de perigo do primeiro tempo, tirando o gol, né, claro, foi o Lucas num cabeceio também certeiro ali. Aliás, o Lucas aparecendo muito como elemento surpresa na área, né, para finalizar. Gostei muito dessa ideia de jogo proposta pelo São Paulo, né. A escalação antes do segundo tempo, eu tô comendo bola aqui, desculpem. No segundo tempo, com as trocas, o nível da partida cai, o nível do São Paulo cai, e mesmo assim o São Paulo continuou criando boas oportunidades, principalmente com o Ferreirinha. O Ferreirinha entrou muito arisco no jogo, né? Mexeu um pouco ali pelo lado esquerdo, criou boas alternativas, né? E o São Paulo foi perdendo chances, né? O Luciano perdeu uma boa chance ali por volta dos 28, e no final um passe enfiado pro próprio Ferreirinha, estava em condição duvidosa, o juiz aponta o impedimento, mas o árbitro não dá, não sei se ele não deu porque a bola sobrou pro Guarani que saiu jogando, né? Mas o fato é que o Ferreirinha acerta a trave, né? Nesse passe enfiado que ele invade a área, tira do goleiro, dribla o goleiro e bate, a bola bate na trave. Foram bem escassos mesmo as chances muito claras de gol, as chances de perigo mesmo, foram bem aquém mesmo, né? Você viu aqui que, basicamente, eu nem tô olhando as minhas anotações porque dá para lembrar de cabeça, né? Então, o que a gente leva dessa vitória do São Paulo, claro, encerrando esse incômodo jejum de 2 meses sem vitória, não vencia desde o início de novembro, quando bateu o Atlético Paranaense em casa, né? Esse ano mesmo, 3 jogos, 3 empates, 2 empates por 0-0, realmente, vamos dizer assim, essa capacidade do São Paulo com as peças que ele tem, primeiro, de controlar a dinâmica do jogo. Isso é algo que tem que ser valorizado. O São Paulo tirou o pé e se o Guarani não tem a qualidade para atacar, eu vi durante a transmissão, um dos comentaristas, não lembro se o Wilson ou o Bruno Formiga, falando, olha, mas se São Paulo vai poder fazer isso contra o Corinthians, por exemplo, no domingo. Mas é meio evidente que o São Paulo
não vai tentar diminuir a velocidade do jogo, diminuir a cadência do jogo em confrontos mais importantes, em clássicos, contra adversários de peso. E fazer isso contra um time menor, com todo respeito ao Guarani, que é campeão brasileiro, a gente sabe, mas hoje está na Série C, é um time apequenado. São Paulo ter a qualidade necessária para fazer isso é louvável. E o São Paulo fez. O São Paulo dominou a partida, o São Paulo teve tranquilidade. Não tem nenhuma grande chance do Guarani. Você vai procurar aí nos ao vivos da vida aí, você vai ver chutes de fora da área, que eles escrevem como se fossem grandes, né? Até os narradores, mas eles são pagos para isso também, né? Dá certa emoção pro produto que a emissora deles comprou. Mas de fato não são chances assim lá muito perigosas, chutes de fora da área, o Rafael espalhou. No segundo tempo teve uma pichotada do Arboleda lá, que o cara sai livre na cara do gol, cruza rasteiro. Se tivesse alguém ali, certamente sairia o empate, não tinha. Então a gente tem que analisar o que tem de concreto. O que tem de concreto, São Paulo 1, Guarani 0. E é isso, São Paulo soube ditar a dinâmica do jogo. São Paulo soube acelerar quando tinha que acelerar, desacelerar quando teve que acelerar, trabalhou muito bem suas peças, né? Trabalhou muito bem a forma como construir ataque, a forma como construir sua linha defensiva, e isso é louvável. Nesse contexto, foi uma boa partida do São Paulo. Taticamente, quem é fissurado por tática, foi um jogo bom para isso, um jogo bom para estudar essas dinâmicas de jogo, um jogo bom para avaliar a capacidade armativa, né, do time tricolor, né, de certa maneira, né. Agora, quem esperava passar o trator com um gol logo aos 2 minutos vai sair frustrado. Eu fico no meio termo, né. Eu acho que o torcedor queria ver um pouco mais de ímpeto. Basicamente, foi bom a gente ver um Lucas desafogado, né, um Lucas respirando mais no jogo, como eu disse, podendo surgir como elemento de surpresa em criação de jogadas, né, é algo impensável no ano passado, quando basicamente quem criava as jogadas de ataque era o Lucas. Então ele tinha que achar alguém para definição, ou era o Luciano, ou era o Caleri, via de regra. Né? Mesmo com o Ferreirinha também não ajudava tanto assim o Lucas. Hoje não, hoje a gente viu um Enzo Dias muito mais participativo do jogo. Aliás, fez uma ótima partida, o Enzo Dias, né? A gente viu o Igor Vinícius fazendo um bom jogo também pelo lado direito. A gente viu a volta das torres gêmeas do meio campo, né? A volta da dupla Pablo Maia e Alisson ao time titular, que, como eu disse, acho que no pós-jogo, na análise do empate com o Flamengo, dá uma dinâmica totalmente nova para o time de São Paulo, uma dinâmica melhor para o time de São Paulo, né? Uma postura no meio campo completamente diferente do que vinha tendo, e isso se refletiu. A gente vê um Caleri podendo jogar mais à vontade, um Luciano podendo jogar mais à vontade, um Lucas ocupando vários espaços do campo, e um Oscar tendo liberdade para parar a bola, pensar, organizar. Isso é promissor para o futuro. Claro que eu não estou falando que o São Paulo vai ganhar tudo, não é isso, não me confundam, mas, via de regra, um jogo monótono, um jogo pragmático, mas com muitas valias, muitas sementes plantadas para o futuro do ano. Isso é algo que tem que ser destacado na noite dessa quinta-feira, pelo que o São Paulo apresentou na noite dessa quinta-feira. Como eu disse, estou curioso para ver tudo isso em prática contra adversários mais difíceis. Óbvio que na pré-temporada jogou contra o Cruzeiro, que está com o time completamente estrelado, jogou contra o Flamengo, que é um dos bichos papões aí do futebol brasileiro. Não sei porquê, mas nem considera ainda. Mas são jogos de pré-temporada, né? O próprio Flamengo fez no jogo contra o São Paulo o que o São Paulo fez hoje. Cadenciou, ditou o ritmo, tirou o pé quando tinha que tirar o pé, acelerou quando teve que acelerar. Né? O jogo do Cruzeiro foi um desentrosamento total dos cruzeirenses ali. Vamos ver mais para frente se isso se mantém, se o São Paulo vai conseguir, manter essa qualidade e ter essa capacidade de dominar as ações do campo com o poderio ofensivo que a gente viu hoje. Era uma das minhas críticas, quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que eu batia muito no Zubeldia por conta disso. Os adversários aprenderam a jogar contra o Zubeldia, dando a posse de bola para o São Paulo, então no São Paulo que articulava, mas tinha muita dificuldade em quebrar a última linha, em avançar no terceiro setor do campo, no terceiro quadrante. Hoje já foi diferente. É claro,
Tem que se ponderar a qualidade do Guarani. E ainda que o Guarani teve um zagueiro expulso ainda no decorrer do segundo tempo. Né? E aí, basicamente, o time do segundo tempo apresentou essas mesmas deficiências, muita dificuldade de conclusão. Né? O André Silva entrou mal, né? O Eric entrou mal. Teve um lance no final lá que o Eric faz um corta-luz pro Luciano, que era para ele chutar, ele cruza. Então, assim, é, essas deficiências não sumiram por completo. Mas pelo primeiro tempo, a gente já viu uma outra dinâmica, né? Uma outra rotação. Estou me ficando até repetitivo já aqui. Né? Sobre a escalação, enfim, quadrado mágico, estreando no Morumbi, Lucas e Oscar, que a torcida estava louca para ver, ansiosa para ver, só que com a surpresa do Luciano, jogando o Oscar para jogar pela meia. E, cara, funcionou. Né? Era algo que, conforme a gente foi publicando as matérias, às vezes a contratação do Oscar em dezembro, muita gente vinha aqui conversar, falar, né, pô, o Zubeldia não vai fazer isso, colocar o Oscar na esquerda, né? Mas a gente tem um vídeo aqui no canal da análise de como o Oscar poderia jogar, em que a gente ressalta isso, né, que ele jogou assim na China, esse era o futebol que ele apresentou na China nos últimos anos, e no último ano ele é o cara com um número de assistência maior do que qualquer jogador do futebol brasileiro. Eu até ponderei, acho que na análise da escalação isso, mas o futebol chinês, mas gente, nós estamos falando aqui do futebol brasileiro também, que vamos convenhamos, né, também não é essa oitava maravilha do mundo, né? É uma liga disputada? Mas tem nomes aqui que poderiam apresentar a mesma qualidade ofensiva do que o Oscar, e não apresentaram. Então, assim, o Zubeldia meio que usa essa carta na manga, né? Que ele não treinou, ele não testou nos amistosos de pré-temporada, mas tinha treinado, né? Agora sim, treinado lá nos Estados Unidos, né? Como os colegas setoristas que foram para lá relataram, né? Mesmo com aquele monte de time, né? Misturando reservas e titulares, e hoje ele veio assim, com o Luciano realmente, de fato, mantendo essa posição aí de ponta de lança, de segundo atacante, o cara que flutua mais ali entre a linha final, o cara que vem buscar pouco, vem buscar a bola na intermediária, só que com o Alisson em campo, né? E eu sempre disse aqui no ano passado, aqui nas lives do canal, algo também que o pessoal não concorda 100%, mas é a minha teoria, né? De que o Alisson é o diferencial do time de São Paulo, porque o Alisson é um cara que foi improvisado para volante, só que ele começou a carreira como ponta, como jogador de ataque. Então basicamente o São Paulo não, vamos dizer assim, sentia tanta falta de um meia pela presença do Alisson, que, conforme o Zubeldia mesmo disse, lá naquele Bola da Vez da ESPN que ele participou no final do ano, que ele ama os volantes brasileiros, o Zubeldia que foi volante, né? Então era a posição dele, é a posição que ele conhece mais do que bem, né? Chegou à seleção de base da Argentina como volante, né? E que ele admirava os volantes brasileiros pela capacidade deles de criar jogo, né? Às vezes de armar o jogo, de articular o jogo. E o Alisson é a personificação disso. Né? É óbvio, não estou aqui defendendo o Alisson na seleção, estou falando que o Alisson é o melhor jogador do mundo. A minha câmera deu uma entortada aqui, pronto. Mas é evidente que com o Alisson em campo, a estrutura do São Paulo muda, porque os meias podem abrir, né? Os meias podem abrir, o Luciano pode ficar mais centrado na área, porque ele é o cara que carrega a bola, ele é o cara que chega com perigo, ele é o cara que pensa tanto quanto o Oscar ou o Lucas. Realmente a volta dele, e com o Pablo Maia de cão de guarda ali atrás, né? É um cara que quando o Alisson sobe, ele sabe se postar, faz uma diferença tremenda. Hoje isso ficou evidente, né? Nas laterais, já disse, o Igor Vinícius fez uma partida boa, né? Nada fora do espetacular, mas boa, muito melhor do que ele jogou nos jogos da pré-temporada. E o Enzo Dias, uma grata surpresa, né? O Enzo Dias que também tem vídeo aqui no canal, uma análise aqui do canal, falando exatamente de que não era um jogador tão ofensivo, que não era um jogador que trazia muita valia no ataque, mas, pô, trabalhou bem com o Oscar ali, se entendeu, né? As duas contratações ocupando o mesmo lado do campo, até o Wilson na transmissão diz que, pô, dá pra jogam de terno e gravata, deu uma exagerada, mas é evidente que, assim, se entendeu com o Oscar, fez uma boa partida, fechou bem ali o setor, se entendeu bem com o Alan Franco, apesar da bronca no começo, né? A própria transmissão também ressalta isso, né? Pô, o Alan Franco tá cobrando o Enzo Dias para participar mais ali da saída de jogo.
E desafogou bastante o próprio Alan Franco, né? Então, defensivamente, o Arboleda foi um ponto fraco, porque fora a pichotada também parecia estar um pouco atrasado nos lances, né? Rebateu algumas bolas desnecessárias, mas o Alan Franco realmente vive uma fase esplendorosa. É jogador para pensar, sim, em seleção argentina. Não vou cometer a audácia de analisar a seleção argentina nesse momento, mas merecia sim uma chance, porque não? É um cara que tá jogando futebol para isso. E assim, cara, dos caras que entraram no decorrer do segundo tempo, né, como eu disse aqui, o Eric de novo, aquela água com açúcar, né, aquilo lá que você já sabe o que esperar, você já sabe que vai vir, não tem muita diferenciação. O Ferreirinha muito bem de novo, como eu disse na análise da escalação, a surpresa a saída dele, porque ele foi muito bem nos Estados Unidos e hoje entrou botando fogo e tudo. É um cara que é o 12º jogador, não tem jeito, essa briga dele com o Luciano por vaga vai ser um pega pra capar no bom sentido, né? Óbvio que os dois vão sair no tapa pela vaga, mas acho que alguma hora vai ter que acontecer, brincadeira, mas assim, porque, cara, qualquer um dos dois que entra dão conta do recado, estão jogando muito bem, muito bem. Teve algumas alterações ali de meio campo também, Bobadilha entrando, enfim, mas que também mais piorou o ritmo do jogo do que qualquer outra coisa, né? Domingo tem o Corinthians, né? Eu tô vendo muita gente aí. O Corinthians é favorito. Teve uma comentarista de uma TV aí que disse: o São Paulo foi lá passear no Parque da Universal enquanto o Corinthians treinou. Só que o São Paulo jogou com o Cruzeiro e Flamengo enquanto o Corinthians fez jogo-treino com a União Barbarense, né? Então, assim, tudo tem suas causas e consequências, né? Também, né? Calma lá, né? Porque o Corinthians tá um bom tempo invicto. Tá um bom tempo invicto, mas o jogo é no Morumbi. Esse time do São Paulo dá a impressão de estar acertado. É claro que tem muita coisa para aperfeiçoar, claro, mas é um time que sabe o que fazer com a bola, tanto quanto o Corinthians. Então vai ser um bom jogo. A gente espera, pelo menos, né, que seja um bom jogo. E o torcedor São Paulo não tem muito o que temer, não. Para mim, realmente, a sementinha plantada lá no UFC Series e a gente bateu pesado aqui, sim, em alguns momentos, principalmente no empate 0x0, não, no empate 1x1 com o Cruzeiro. A gente vê agora que, cara, as coisas começam a dar frutos, né? Tá muito cedo ainda, eu sei, posso se queimar a língua muito facilmente, eu também sei disso, só que eu realmente estou empolgado com essa rotação do ataque, realmente estou empolgado com a qualidade de passe do Oscar, tem que melhorar fisicamente ainda, mas é um cara que vai trazer essa mais-valia. E o Caleri, né? Deixei de falar pro final, porque realmente hoje melhorou muito o jogo dele em relação ao que foi na pré-temporada. Brigou com os zagueiros ali, trombado e o caramba. Só que realmente tá precisando se benzer, né? A zica do Caleri tá grande, né, cara? Tá grande, não tá conseguindo pegar a bola bem de frente. Os caras estão colocando 2 jogadores para marcá-lo. Ele não tá conseguindo se desvincular facilmente das marcações. Isso é bom porque abre espaço para quem tá ao redor, Luciano, Lucas, Oscar. Mas, por outro lado, pro jogador em si, realmente está precisando de uma mudança, está precisando de uma mudança de postura, né? Está precisando aperfeiçoar um pouco seu posicionamento de área, aperfeiçoar um pouco o desnivelamento da zaga, né? Tá complicado para o menino Caleri, mais uma partida abaixo, não foi horrível, não é isso que eu estou falando, mas eu falei que poderia ser melhor do que foi, né? Tá aí, São Paulo 1, Guarani 0, time de Campinas Série C, né, cara? Nível Série C, né? Pode se classificar nesse Campeonato Paulista. Achei o trabalho pelo que eu vi hoje, né? Não estou analisando como um todo, não acompanho o Guarani, óbvio. Mas eu acho que pelo que foi mostrado hoje, o Maurício de Souza é um cara que tem bom entendimento de futebol, né? Eu conheço o Maurício de Souza, né? Posso dizer isso. Mas assim, é um cara que tem bom entendimento de futebol, é um cara que sabe propor o jogo de acordo com as peças que ele tem, uma coisa meio Diniz, né? Ele tem um estilo de jogo, o estilo de jogo dele é esse, marcação em linha alta, pressão em adversário, pressão na saída de bola do adversário, primeiros combates intensos e fortes no meio campo, foi o que a gente viu, né? O São Paulo teve muita falta a favor no meio campo por conta das porradas que o Guarani dava ali para parar o jogo, né? Antes de que a bola se avançasse mais da área. Então, óbvio, não é o melhor dos adversários para a gente ter um parâmetro mais exato. Mas a coisa tá tão equilibrada nesse começo de ano, galera, né? Quem tá vendo estadual aí, não só de São Paulo como dos outros, tá tudo tão bagunçado, né? Tá tudo tão se comprovando que não era pra CBF fazer o calendário que fez, né?
tá todo mundo meio verde, meio cru, meio jogando sem vontade, sem motivação, né? Isso daí vai vir agora, né? Pra ver, o próprio São Paulo vai ter um clássico agora que vai ter que tirar isso do bolso, vai ter que tirar isso da cartola, que, pô, né? Então um resultado desse merece, sim, ser valorizado, ser reconhecido, ser exaltado, né? Para um futuro, né? Para um futuro que está vindo, né? Parabéns para o Zubeldia. Gostei muito do trabalho dele, taticamente, hoje em campo, como já explanei aqui até demais, não vou ficar repetitivo, né? Mas eu acho que o Zubeldia está sabendo, pelo menos, pensar a forma como ele quer que o São Paulo jogue. A execução são outros 500. Né? Hoje, contra o Guarani, funcionou de certo modo. Vamos ver em jogos mais importantes, começando por domingo, num clássico. Até aqui, parabéns pro prof. Fez o que tinha que fazer. E é isso. O saldo, para mim, é positivo. Não é uma nota 10, uma nota 9, uma nota 8. É ali um 6,5, 7. É um São Paulo que tem muita coisa para melhorar, mas dentro do que já está pronto, mostra que veio para o ano realmente. Para, não digo ser campeão, mas incomodar aqueles favoritinhos de sempre que a imprensa clubista coloca. É isso. Beijo do gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Domingo é os caras, hein, velho? Vamos pra cima deles. Tchau.